Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje temos o grande privilégio de entrevistarmos mais uma vez um casal que eu admiro sobremaneira e admiro especialmente os pais da moça. Imagine você a situação. Primeiro, são duas situações assim que só Deus, eu acho que até os anjos duvidaram, mas só Deus para fazer. Um garoto cheio de talentos, bonito, com uma carreira brilhantésima na Rede Globo de televisão, desde criança, artista em todas as acepções da palavra, se converte a Jesus, renuncia a um futuro brilhante dentro da obra de Deus, trabalhando na televisão, renuncia a tudo isso e vai para o país mais miserável do mundo pregar o Evangelho. Como se isso fosse pouco, acha uma moça doida de pedra, que ama a obra de Deus, que estava fazendo evangelização na Amazônia e que chega para os pais e diz: estou indo para o país mais miserável do mundo acompanhar o Xande. Vamos ganhar almas para Jesus. E lá ficaram, até hoje. Isso já tem quase 20 anos. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje uma entrevista especial com o casal Canhone, né? O Xande e a Giovana, que são parceiros do programa e que com muita alegria e sempre com muita emoção nós recebemos nos nossos estúdios. Paz e graça, Xande, tudo bem? Paz e graça, é um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês e sempre trazendo um pouco mais de novidade daquilo que Deus tem feito, daquilo que o Senhor tem proporcionado, novos horizontes, novos projetos. Então eu falei, eu acho que já está no momento de estar retornando, né? Falando um pouquinho aqui junto com vocês de casa, que vão estar acompanhando essa matéria. Maravilha. Você tem, ele tem vários pontos de contato, né? Mas qual que você quer divulgar? O site, né? AGD? O AGD, vamos estar divulgando o AGD, o site www.agdniger.com. Aí está, ó, no rodapé. E pelo site você vai conhecer um pouco do projeto, vão ter os outros canais, depois no decorrer a gente vai falando. Então tem no Instagram, tem no YouTube, enfim, seguindo as redes e as pessoas vão conhecendo. Olha, ali está o Instagram, né? Isso, Alexandre Canhone Oficial. Então tem a parte musical, de louvores. Então tem várias coisas bacanas também. E no Instagram, AGD Niger, que você vai ver as entregas das cestas básicas, projeto que eu vou falar daqui a pouquinho. Tive fome e me deste de comer. Então, durante a entrevista você vai ver que a ideia que muitos de nós temos é que aquele que Deus separa para a obra missionária, tudo dá certo, porque afinal de contas Deus cuida de tudo e nada dá errado. Não é verdade. Deus cuida de tudo, sim, usando inclusive as circunstâncias muito ruins. Eles tiveram vários perrengues esse ano, tiveram que voltar para o Brasil para cuidar da saúde de forma grave, não pela primeira vez, mas ficam sossegados? De jeito nenhum. Já começaram outro trabalho aqui no Brasil em mais de 20 favelas, não é isso, Xande? Exatamente. 20 pontos em comunidades, favelas, enfim, embaixo das pontes. Então a gente está fazendo esse trabalho. Porque assim, eu comecei assim, na verdade, antes de ir para o Níger, né? Então foi começando eu, depois me casei, Giovana comigo, na evangelização no centro de São Paulo, Praça da República, Lago do Arocho. Então... É só um lugar chique, né? É um lugar um pouquinho difícil à noite, né? E assim, como eu não tinha sono, eu venho de uma vida artística, assim, secular, então eu era boêmio, eu não tinha sono. Eu falei, o que fazer então? Ficar acordado fazendo o quê? Eu já estudava a palavra praticamente de manhã, de tarde, e à noite eu não tinha sono. Então eu começava a evangelizar, ajudar esses menos favorecidos, tal. E eu gosto disso, aqueles que moravam em barraquinhas, tal. E com essa vinda para cá, para o Brasil, dessa vez, foi em março, foi a questão do Covid e tal, começou a fechar os aeroportos. Então nós viemos, dia 17 de março, aí pegamos o Covid na conexão do voo, então aí já ficamos em quarentena e quando foi em abril,
comecei já a poder estar falando e pessoalmente indo, né? Formando uma equipe. A gente está em formação de equipe ainda aqui no Brasil. Então agora é a África, né? O Níger, a Índia e agora o Brasil, que muitos falavam, pô, Alexandre, quantos anos fora? E o Brasil? Então, chegou a hora, Deus preparou esse momento, né, da pandemia para a gente começar no Brasil. Tá aí, ó, para você que quiser ajudar participando da obra aqui no Brasil, tá aí o convite. Daqui a pouco você vai receber mais detalhes. Vou falar com a Giovana. Tudo bem, Giovana? Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. Tudo bem, graças a Deus. Quantos anos você está em missões, somando Amazônia e Níger? Então, a Amazônia, na verdade, é um sonho. Eu não cheguei a ir para a Amazônia. Então, desde criancinha, eu tinha aquele sonho, né, de, poxa, quando eu tiver lá meus 18 anos, vou comprar um Jeep e vou para a Amazônia trabalhar em tribos ou com os também dos ribeirinhos, né, os povos. Mas eu não cheguei aí. Acabei casando e indo para a África. Mas eu ainda chego lá. É a mesma coisa, né? Da floresta amazônica para o deserto do Saara é igual. É tudo assim meio extremo na nossa vida, né? Sempre foi. Seu pai já tinha tido um infarte quando soube que você queria ir para a Amazônia, e quando ele soube que você ia para o deserto do Saara... Haja coração, né? Haja coração, mas você missões... Tem noção do que você fez com seus pais? Então, eu acho assim que o maior desafio foi eles deixarem, né? Primeiro eu casar com o Alexandre, né? Um cara desse, com a vida assim, toda que ele tinha. E eu sempre quis viver mesmo para o próximo. Esse é o grande, assim, foi o grande sonho da minha infância, fazer alguma coisa que pudesse ajudar ao próximo. Quanto tempo no Níger? 18 anos. 18 anos? 18 anos. E agora já tem Índia? Índia, 10 anos, no Projeto Índia, que é um projeto de parceria com uma organização local. Então tem uma creche lá, um projeto lindo também. 10 anos esse ano e agora a GD Brasil levando amor aos nossos conterrâneos. Amém. Vamos ver a matéria que apresenta um pouquinho da vida desse casal maravilhoso e depois a gente vem com as perguntas dessa imperdível entrevista. Ah, ele vai cantar, viu? Vejam só. A obra missionária é, com toda certeza, um dos grandes desafios da igreja e de sua grande tarefa inacabada. Em termos de prioridades, a obra missionária só fica atrás da adoração. A adoração é o alvo principal da existência humana e, por consequência, da Igreja de Jesus. Capacitados pelo Espírito Santo e seguindo nas pisadas do Mestre, a Igreja pode e deve cumprir a missão de pregar o Evangelho do Reino por toda a parte. A Igreja precisa se envolver integralmente com missões, assim como Jesus fez. A força que alavanca o trabalho missionário é o amor de Deus, o desejo de ver mais e mais pessoas rendidas aos pés de Cristo, adorando e servindo com alegria e humildade. Mas parece que esse fervor missionário está diminuindo com o tempo. Você também percebe isso? Essa pergunta é feita muito frequentemente, já que, ao que tudo indica, temos uma geração que apresenta outras prioridades. Por exemplo, questões éticas e morais estão muito presentes nos nossos debates atualmente, além de outros temas que ganham muito espaço dentro da igreja. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos falar exatamente sobre esse trabalho missionário e as boas novas de Cristo. A força que moveu a igreja primitiva, as experiências, dificuldades, desafios vivenciados na prática por quem vive dessa paixão. Alexandre Canhone, o Xande, é pastor e missionário e desde 2002 realiza um trabalho evangelístico no Níger, país localizado no oeste africano, ao lado de sua esposa, Giovana. Essa experiência missionária e outros desafios da igreja serão pautas da nossa entrevista especial de hoje. Por isso, fique ligado. O Vejam Só está apenas começando. Isso aí, mais uma vez, quero você que sintonizou durante a exibição do programa, né? Lembrar que nós temos a honra
de sermos escolhidos como um dos programas que o Xande e a Giovana frequentam quando vêm ao Brasil, né? Para falar um pouco do trabalho deles, do chamado, etc. E o nosso objetivo é enaltecer o Senhor Jesus e mexer com a nossa consciência. Afinal de contas, nós que ficamos aqui, muitas vezes nos acomodamos a fazer a obra de Deus, sei lá, de uma maneira muito confortável. Muito confortável. E quando a gente se depara com irmãos e irmãs nossos, brasileiros, que optam por atender o chamado de Jesus de uma forma bastante radical, nós nos sentimos incomodados. E esse é um dos objetivos do programa de hoje, né? Afinal de contas, o que nós temos feito efetivamente, além de frequentar a igreja e fazer oração e eventualmente dar uma oferta, para que o mundo conheça o amor do Senhor Jesus, tanto o mundo de longe quanto o mundo de perto. Por isso eu já vou pôr no ar a nossa enquete, ela está lá no nosso Instagram, @programa Vejam Só. Vamos pôr no ar. Você contribui sistematicamente, você sabe o que significa esse advérbio, né? Sistematicamente, com a obra de missões fora do nosso país. É claro, obra de missões, obra evangelística no país também, mas eu queria uma pesquisa sobre qual o nosso interesse em ganhar o estrangeiro para Jesus, né? Então aí no fim desse programa a gente vai ver o resultado parcial dessa nossa enquete. Xande, começando o nosso bate-papo, muita gente que acompanha o programa já te conhece, outros não, né? O Xande teve uma carreira inicial, uma carreira artística inicial muito, muito brilhante, fez parte de grupos infantis de música que fizeram muito sucesso. Então, 30 anos agora, né? 30 anos foi o Lua de Cristal, o filme, né? Um dos filmes que eu participei. Então, eu trabalhei durante alguns anos, de 88 a 92. Nesse período foi o arranque para o meu lançamento assim, nacional e América Latina. Então, foi no show da Xuxa. Eu era o cantor da equipe Paquitos, eu entrei com esse propósito. Tinha um teste que estavam procurando um cantor. E eu fui me inscrever, passei nos requisitos todos. Então, até foi uma das coisas que eu até falei, participei de um documentário desse filme agora, que fez 30 anos, né, o Lua de Cristal agora, que foi a maior bilheteria que teve, infantil, né, e do cinema também, da década e tudo. Acho que até tem vindo, até hoje eu acho que foi um dos maiores... É um recorde. E, então, assim, comecei por lá, depois parti para uma carreira solo e eu tenho essa consciência, Deus, ele nos dá dons. Então, os dons são Deus que dá. Agora, até o meu impacto com Jesus na minha vida, eu usava para uma glória própria, para eu satisfazer a mim mesmo, querer os aplausos, ficar inflado quando gritavam o nome da gente nos shows e tudo. E quando Jesus entra na nossa vida, principalmente assim, eu tive essa percepção e glória a Deus por isso, entendi que a honra e glória é para Ele. Então, em tudo que eu tenho que fazer, em primeiro, a Bíblia diz, fazer como se fosse para o Senhor Jesus. Uhum. Então, eu já tenho que repensar e pensar várias vezes nas minhas atitudes, o meu gesto, a minha postura. E a gente tem que procurar, a cada dia, policiar nisso aí. Então, é um dia a dia do negando a si mesmo, tomando a cruz, deixar a carne mortificando a cada dia, lembrar que isso é necessário para que você possa seguir o Mestre Jesus. A proposta foi essa: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é impossível você seguir Jesus, os ensinamentos do Mestre, sem que você não negue a sua própria vontade. Aliás, essa sabedoria que vai gerar a nossa vontade, a Bíblia fala que essa sabedoria nossa humana é terrena, animal e diabólica. Então temos que buscar a sabedoria que vem do alto, que ela é pura, ela é santa, não tem mentira, vai te conduzir naquele caminho apertado que te leva para a porta estreita. Então, quando a gente consegue entender isso, começa a mudar a nossa ótica. Começa você procurar pedir: Senhor, eu necessito enxergar como o Senhor quer que eu enxergue e não como eu quero enxergar. Então, nisso vai fazendo a gente diminuir e Jesus crescer na nossa vida, né? Então, eu de fevereiro de 95 para cá, onde eu tive um impacto de Cristo na minha vida, eu tenho buscado
todos os dias a estar sendo um Alexandre hoje. Melhor do que eu fui na nossa última entrevista. Amanhã, melhor do que hoje. Um melhor marido, um melhor esposo, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor cidadão, enfim. E é assim, essa busca contínua, olhando para Jesus, porque ele diz que quem quiser ser meu discípulo, ou seja, um discípulo segue o mestre. Então ele imita o mestre, ele segue, ele procura falar como o mestre falava, vai pegando os trejeitos, a gente imagina, né? Não dá para a gente entender como Jesus ali agia em termos mais... imagina, né? Então a gente imagina, e se imagina errado ainda, Senhor, me perdoa, me ajuda a imaginar ou entender o que o Senhor quer. Então essa é você estar disponível. Deus, ele não procura pessoas que se acham, que sabem, não. Ele procura pessoas disponíveis porque é o próprio Senhor que capacita. Então é assim que eu tenho procurado levar para a minha família. Vamos lá. A maioria esmagadora dos artistas que se convertem não abandonam a vida artística, passam a ser artistas de Jesus. Por que você não... O começo da sua jornada cristã você foi manchete de notícias populares, queimando tudo que representava a sua vida diante dos holofotes. É verdade. Mas teve alguns motivos ali. Primeiro, eu tinha alguns segmentos religiosos, filosóficos que eu tinha, que não condiziam com a palavra, com os ensinamentos do Senhor Jesus. E como eu quero ser um discípulo, um seguidor do Mestre, eu preciso renunciar a muitas coisas, até coisas minhas mesmo, e coisas que eu pensava que estavam corretas, mas aos olhos da Bíblia não estavam. Então, eu reneguei isso. Ou seja, eu não podia estar com alguns objetos ou coisas que faziam parte desse outro tempo que eu não tinha um entendimento ainda da palavra, né? Não tinha clareado a luz do Evangelho. Isso, quando clareou no meu coração, na minha mente, eu falei, é impossível eu caminhar com Jesus, seguindo o Mestre, com uma série de outras coisas que não agradavam a Ele. Então, assim, se fosse hoje, talvez eu faria uma coisa não tão chamativa, não tão exposta, né? Porque a maioria não entendeu, né? Então, até peço perdão para alguns que, estavam entendendo de uma outra forma, mas era algo pessoal, eu e Jesus, eu querendo seguir o Senhor. E não menosprezando pessoas, entendam isso, de maneira nenhuma. Até porque não tem sentido isso, né? O Senhor veio para todos que o aceitarem. Eu vou fazer uma pergunta direta. Você é masoquista? Masoquista, não. Masoquista. Masoquista é quem gosta de sofrer. Masoquista. Porque, você era artista da Globo. Aí você se converte. Né? Rompe com o passado de pecado. Até aí, ótimo. Mas precisa ser tão doloroso, precisa resolver ir por Níger. Ele escolheu o Níger. Ele foi para o Atlas e falou assim, eu quero saber qual é o país mais miserável do mundo. Era o Níger, é até hoje. Vou lá. Por quê? Podia continuar aqui, na TV, com ar-condicionado, com o aplauso para Jesus, mas por teu ministério. Enfim, precisa sofrer tanto, irmão? Então, o Níger é situado no deserto do Saara. Eu entendo que Deus podia ter falado, eu orei, Senhor, eu queria trabalhar com as crianças, jovens e adolescentes mais pobres do planeta Terra. Eu queria servi-los. Mas Deus podia falar, não, essa é uma das creches, né, lá. Aí, com outra creche já, com a criançada. Então, ele podia ter falado não. Mas ele falou sim. Então, a sensibilidade de eu e Giovana, vamos para o Níger, vamos trabalhar, aí é a capital, algumas ruas lá de frente de casa quase, isso é em frente de casa. Então, vamos fazer o melhor para o Senhor. E a coisa foi acontecendo. Eu não sabia que ia tomar o volume que tomou. De maneira nenhuma, né, mozão? Nunca pensamos isso. Porque eu fui sondar a terra, na minha cabeça, eu continuaria no Brasil, fazendo cultos, dando estudos na área de libertação, etc, etc. E enviaria, eu seria um mantenedor de um projeto que já existisse. Porque, aliás, para que montar mais um projeto? Se já tem alguém, vamos ser parceiros, vamos ajudar a dar suporte. É mais fácil para todo mundo.
Mas assim, eu comecei lá em 2002 com escolinha de futebol, dando aulinha de futebol. E a coisa foi tomando um volume, ou seja... Foi capturado, né, assim, pelo amor, pelas crianças. E não tem preço, gente. O olhar, o brilho, a esperança sendo gerada, não tem. Não é masoquismo, pelo contrário, é muita alegria, é muito amor. E é uma recompensa que não tem nada, né, conforto nenhum. Claro que a gente gosta de conforto, mas não tem conforto nenhum que a gente poderia trocar pelas experiências que a gente teve, pelas vidas transformadas que a gente viu, né, Ale? Centenas e centenas de crianças passaram de 2002 até hoje. Tem alguns que estavam no projeto, estavam dentro do projeto de nutrição. Às vezes chega maior que eu, assim, papá. Papai? Você não lembra de mim? Eu sou bem realista, direto. Não, eu não estou lembrando. Me lembra aí. Eu tocava bateria no culto em 2000 e sei lá. Mas era você? Já com barba, tudo um negócio. E falei, e agradece, né? Obrigado pelos conselhos, porque lá é um país muçulmano. Então tem muitos que querem crescer para ir para as guerrilhas ou facções mais extremistas. E muitos, né, não foram. Sim. Muitos chegaram ao papai com o amor que você veio falar para nós e tudo mais, e ensinando, né, de uma outra forma a gente viver. Então, imagina, crianças como essas aí, olha, tendo ensinamento bíblico, tudo, tirando como é que fala assim, aquela vontade de um querer crescer para bater no menor, porque essa é a lei lá, né, da criançada. Então, eles ainda têm esse costume, por exemplo, olha, fazem essas necessidades nas ruas. A cozinha é coletiva nas ruas, né? A maioria mora nessas oquinhas. Então, imagina, eu nunca ia imaginar, Heber, que Deus tinha esse propósito para a gente. E ainda abrindo depois Índia, uma outra parceria, e muitos cobravam a gente, mas por que lá, Níger, como você fez a pergunta? E eu respondo, porque eu na verdade, quando eu trabalhava em programa infantil no Brasil, eu era um jovem, 17 anos, 18. Se eu falar que eu amava criança, eu estaria mentindo. Eu queria era fama, o sucesso, era uma outra mentalidade, né, ali. E aí eu comecei a gostar mesmo, ter afinidade de estar com criança por perto, quando eu servi aqui no Hospital Municipal do Carrão quase um ano na capelania. Eu cheguei a fazer aqui também o Carandiru. Tatuapé. Na FEBEM. Não, no Carandiru mesmo, ali na Armênia. Sei. Isso. No presídio. No presídio. Isso. Casa de detenção. Isso, casa de detenção. Então, ia falar também da palavra. E no municipal do Carrão, metrô Tatuapé. Agora, metrô Carrão, Hospital do Tatuapé. E ali me mandaram para o PS infantil. E eu via cada barbaridade que os pais faziam com os próprios filhos. Jogavam álcool, punha fogo na criança só porque estava chorando, pegava ferro quente, queimava a criança toda, sei lá. Ali Deus começou a despertar o meu coração. E aí que veio a vontade, Senhor, eu gostaria de trabalhar com as crianças, os jovens e adolescentes menos favorecidos do planeta. E aí concebeu, então, essa ida. Então, foi assim que aconteceu. E foi ano a ano o Senhor agregando mais gente e tal. Então, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas você tem que estar disponível, né? Você tem que estar disponível para o Senhor, né? A sua história de vida é um pouco diferente, né, irmã Giovana? Você já nasceu num lar evangélico, é isso? Nasci num lar cristão e quando eu tinha 5 anos, meus pais foram para o evangélico, né? Então, é um pouquinho, bem diferente, na verdade, do Alê, interior de Minas, aquela vida no campo, né? Acostumada ali a andar de cavalo, cuidar dos bichinhos, contato com a natureza. Mas o Senhor nos capturou. E quando eu fui para a África a primeira vez, eu fiquei no Marrocos e eu tive convicção na minha vida, assim, daquilo que Deus nos criou, que era para poder ajudar aquele povo, levar o amor para eles. A gente ficou impactado com a necessidade. A gente poderia muito bem, talvez, pensar, vamos voltar ao Brasil, orar, pedir para Deus enviar alguém, mas aquilo mexeu tanto conosco. A necessidade e o pouco, talvez, que a gente sabia naquela época já poderia fazer uma diferença imensa na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, a gente
teve que fazer alguma coisa, não conseguimos. Ô Ronaldo, a hora que acabar esse vídeo, volta, eu quero que passe de novo, porque tem uma cena em que a Giovana está segurando um bebê e o olhar do bebê é algo assim indescritível, né? Você falou no olhar das crianças, tem aí uma cena que ilustra isso à perfeição. Eu falo, as crianças do Níger são as crianças mais, para mim, né, mais lindas do planeta, né? E elas são super carentes, então qualquer gesto é capaz de mudar. Eu acredito que um gesto, um amor, um olhar muda, né? Vidas, muda situações, cura traumas, né? O amor é muito poderoso, né? E a gente teve muitas experiências com isso, né? Com bebês, com crianças e com pessoas que falam para nós hoje, que depois de mais de década, né? Falam, poxa, eu aprendi, entendi o que era amor através da vida de vocês, né? Alguns falam, mesmo não crendo nesse Deus e nesse Jesus, a gente entendeu o que era amor e isso tem transformado a nossa vida e a gente sabe que é uma semente, né? E essa semente a gente não sabe até onde ela vai. Eu acho que esse bebê do vídeo, eu acho que é o netinho nosso. Acredito Sério? que é o Joel. Quando tiver, Joel. pode soltar, Ronaldo. É o neto aí, filhinho do Issa. Era esse o último que estava passando? O último vídeo. Achou. Acho que achamos. Vamos lá. Vamos ver o videozinho. Maravilha. E são assim, né? Vidas transformadas. Enquanto a gente acha, eu queria deixar um versículo que eu acho que tem a ver Pode bastante com a gente. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou seja, então a gente está falando que segue os caminhos do Senhor Jesus, está seguindo o Mestre, os passos do Mestre. Então, eu tenho que procurar a viver e caminhar como Jesus, né? Caminhou aqui nesse período sobre a terra. Então, eu entendo, e a gente tem entendido e visto, né, pela palavra, que o Senhor estava a cada momento num lugar, ele estava naquela questão de fazendo tendas, né? Em cada uma hora ele estava fazendo um sermão na montanha, outra hora curando um cego, outra hora trazendo uma ministração a ladrões, salteadores, num outro momento ressuscitando mortos. Então, aquilo tudo, que escola, e eu penso assim, nessa vida nossa diária, mesmo no Níger, a gente não tem quase a rotina. Tem os programas, as creches, tudo funciona, mas o decorrer do dia com situações diferentes. Sim, não é sempre... Atualmente, com certeza, porque assim, foram muitos anos, então a gente conseguiu formar uma equipe de trabalho, né, de pessoas que, na verdade, fazem melhor do que a gente, porque falam a língua, falam o dialeto, não tem problema com o clima, não tem problema com as doenças locais. Então, desenvolvem hoje um projeto, um trabalho de amor e de ajuda ao próximo aquelas crianças. Então, hoje a nossa atividade, cada dia é diferente, né? Um dia está precisando num bairro, esse bebê. O olhar desse bebê. É o quê? O bombom? É o bombonzinho, meu bombom. O bombom tá aí. O sorriso da menina é um negócio. Nossa filha, Maimu, desde pequenininha ali com a gente, quando foi para ficar adolescente, já veio morar, né, conosco. Então, esse é o filho de Issaca, é nosso neto precioso. E essa menina também está conosco já há alguns anos, né? Uma menina tem um coração, assim, disposto, sabe, a amar. Inclusive, o projeto que nós temos hoje no hospital... Pois é, conta aí. Foi sonho dela. Ela chegou um dia e falou assim, olha, eu tive um sonho, mãe, pai, eu tive um sonho que a gente precisa ajudar as crianças subnutridas da pediatria do Hospital Nacional. A gente pensou como, né? Como chegar lá, todas as dificuldades que a gente ia ter. E a gente construímos uma brinquedoteca no Hospital Nacional de Niamey. E ela toda semana está lá para contar história para as crianças, para ajudar. A gente vê o fruto, né? Amém. Bom, já o Xande vai tocar. Deixa eu falar com você sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, né? Se você sente o teu coração queimar quando ouve esses testemunhos, vem se preparar para a obra de Deus aqui ou em qualquer outro lugar, inclusive no Níger,
né? Quer ver o olhar de crianças assim? Vai para lá. Ou para as favelas aqui de São Paulo, um projeto novo que o casal iniciou porque teve que ficar aqui por causa da pandemia e como não pode ficar quieto, né? Já criaram, atraindo gente, inclusive da mídia. E esse é o valor, né, do passado, do Xande, do respeito que ele angariou ao longo da sua carreira e ao longo da sua vida de cristão. E hoje, vários irmãos e irmãs que se converteram do mundo artístico estão se unindo a esse projeto. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Mas eu queria falar para você anotar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, 3115-0819 em São Paulo, onde você, em qualquer lugar do Brasil, pode se preparar para servir a Deus de maneira melhor, conhecendo a palavra e fazendo muitos cursos que a Grade dispõe, não em todas as filiais, o bíblico sim, mas os outros não. Então, para você se informar direitinho, é só ligar amanhã no horário comercial. Xande? Amém. É um Deus de milagre, né? Fazendo milagre nas nossas vidas. Então, vamos lá. Deus de milagre faz o cego enxergar. Deus de milagre, paralítico andar. Deus de milagre, leproso purifica. Deus de milagre, que da morte traz pra vida. Deus de milagre, faz o cego enxergar. Deus de milagre, paralítico andar. Deus de milagres, o leproso purifica. Deus de milagres, que da morte traz pra vida. Eu não posso imaginar minha vida sem Jesus. Porque sem Jesus em nós não temos vida. Eita glória! Deus de milagres faz o cego enxergar. Salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Pela fé, Abraão creu nas promessas e não duvidou. Para a glória de Deus, estamos recebendo mais uma vez o casal Canhone, né? Alexandre e Giovanna Canhone, missionários do Níger, na Índia e agora também aqui no Brasil, né? E você agora, nesse momento, tem a oportunidade de aparecer aqui no Vejam Só e, se Deus quiser, né? E Ele quer, engajar você também nessa obra missionária. É o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. O sorteio vai acontecer agora na sexta-feira, portanto, se você tem a sua foto aí, manda correndo que você vai concorrer, tá bom? Os presentes são os livros de dois cientistas, né? O Dr. Marcos Eberlin, o Fomos Planejados, e o livro A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Birri, que são duas obras que defendem a teoria do design inteligente, é uma teoria científica que se contrapõe à teoria da evolução, tá bom? Nós temos em Itapevi, ontem eu passei por lá, em Itapevi, tive que ir lá numa delegacia, e a Carla e o Wesley são nossos telespectadores aí em Itapevi. Que bom. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Itapevi fica na Grande São Paulo, né? Lá na capital de Goiás, em Goiânia, a Juliana é nossa telespectadora. Um abraço, Juliana. Obrigado pela sua audiência. Aqui na Zona Sul de São Paulo, nós temos o Miqueias, né? Ô, Miqueias, vem assistir a gravação ao vivo, já que você mora aqui em São Paulo, né? É só combinar pelo Facebook o dia para você vir assistir a gravação, tá bom? Abração. E nós temos um vídeo que veio lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. O Júnior nos mandou, não sei o que ele diz, vamos ver. Graça e paz, reverendo Weber, tudo bem? Aqui é o Júnior, da Palavra de Cristo,
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queria deixar uma pergunta para o senhor aí. Nós que somos evangélicos, podemos fazer a cremação do nosso corpo? Podemos ser cremados? Que o senhor possa decifrar isso aí para nós. Obrigado, Júnior. Siga o exemplo dele, manda a sua sugestão, sua observação e aí você também concorre e nos enriquece. Nós fizemos poucas vezes o tema sobre cremação, mas a gente vai pautar outra vez, tá bom? Temos que achar gente que possa falar com propriedade do assunto, por isso que nós temos falado poucas vezes. Pois bem, hoje estamos recebendo com muita satisfação o o Alexandre e a Giovana, né? Que são missionários no Níger há 18 anos e há 10 na Índia. E agora começaram um trabalho aqui em São Paulo. Por causa da Covid, tiveram que vir para cá, os aeroportos fechados. Aliás, vocês pegaram Covid, não é isso? Exatamente. Pegamos na conexão, vindo da África, quando a gente soube do que estava tendo o surto na Europa. Quando fechou a Itália, a gente, reunimos a família lá no Níger e como em exames periódicos eu venho com Giovana de uns 5 anos para cá, a gente tem vindo mais pela saúde e aí não sabia, né? Não sabia se ia abrir o aeroporto quando, então decidimos em família, vamos voltar. Aí viemos, então em março e pegamos na conexão, né? Então a gente pegou da França, né? No avião, ou no aeroporto. Vírus francês. Lá já na conexão. Por que eu sei disso? O último voo, né, Ale? O último voo do Níger, fechou o aeroporto naquele dia, né? E era o penúltimo voo de Paris. Era o último voo de Paris também, porque fechou Paris também. Então a gente veio no último voo de tudo, de conexão. A última chance. Última chance. Então, chegamos... 3 dias depois, comecei já tosse, a gente começou já com os sintomas e era o Covid mesmo. Então, soubemos que foi no avião, porque de Paris para cá. Nossa família no Níger, ninguém pegou. Então, a gente já chegou de quarentena, né, tendo que ficar. Isolamento total. Isolamento total. E ali começa esse processo de fazer as lives. Então, no Brasil, vamos começar a falar, estamos aqui. E a gente não falou, fazia as lives toda noite, com Covid. Às vezes é assim, então, irmão... Aí o pessoal escrevia, eu acho que vocês estão com sintoma de Covid, a gente ficava quietinho. Aí só falamos que a gente tinha pego quando negativou. Mas quando aí, você negativou, né? Quando negativou. E aí, pronto. Aí falei, a gente estava... Aí o pessoal, bem que a gente percebia suas tossidas, né? E várias vezes, algumas vezes, a gente terminava a live à noite, né, 19h30, sempre terminava a live umas 20h30, indo para o hospital, porque depois parecia que Deus dava ali uma graça específica, uma unção específica para a gente poder transmitir a palavra, os estudos, o ensino bíblico, e depois a gente arriava. Mas graças a Deus nós não ficamos internados, né? A gente pede oração, inclusive, Giovana ainda está com algumas sequelas, né? Até hoje, a questão do nariz, né, mozão? Ainda está um pouquinho ainda aí judiado, mas cada dia está melhorando, né? Há 5 meses sem sentir cheiro, é normal, né? Irmã Giovana, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem sincera. Vocês, por amor a Cristo, renunciaram a todo conforto, foram para o Níger, criaram uma obra maravilhosa lá, estão servindo a Deus corpo, alma, espírito e até os ossos da alma estão presentes lá na obra de vocês, tudo. Como é que Deus permite que... Muita gente faz essa pergunta, como é que Deus permite que você... Porque além do Covid, você teve outros problemas graves de saúde, que você teve que vir para cá. Poxa vida! Sim, na verdade eu tenho nos últimos 6 ou 7 ou até mais anos aí sofrido assim bastante nessa área da saúde, sempre tem alguma coisa, passei por mais de umas 12 cirurgias, mais ou menos, alguns tratamentos que resolveram, outros não, outros que causaram outros problemas, né? Então, enfim, realmente tem sido uma luta, digamos, talvez até um espinho na minha carne. Eu não tenho uma resposta, né, por que essas coisas têm acontecido comigo. A única certeza que eu tenho é que enquanto eu tiver força,
eu vou continuar, não é isso que vai me parar, né? Não estou numa cama, então eu posso fazer e eu vou fazer. Já foi muito sofrimento para mim não poder estar, né, o tempo que eu gosto de estar na África, ter que sair com mais frequência. É difícil para mim isso, porque eu amo aquilo, eu amo o povo, eu amo estar com eles, né? Mas eu já entendi que essa coisa da minha saúde tem sido tempos, né? A maneira que Deus tem encontrado de nos convencer a vir para cá também. E com isso o Alexandre tem desenvolvido outras áreas, né? De música, e a gente acabou também abrindo os olhos para a realidade do nosso país e do nosso povo, para as dificuldades que também tem aqui e todos os desafios, e é impossível não se importar, né? É impossível entrar no meu apartamento, trancar a porta e fingir que não tem gente passando necessidade, que não tem criança sofrendo abuso, que não tem pessoas perdidas precisando de um socorro, né? Então, isso tem mexido muito conosco, e se não fosse a minha saúde, a gente provavelmente não teria vindo para o Brasil e enxergado essa realidade gritante que está tendo no nosso país e que talvez sempre teve e a gente não via, né? Fala então, como é que começou esse projeto e o que ele é? Joia. Então, eu só queria dar um parênteses, falando ainda do deserto, que essa pergunta você fez para Giovana. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Mesmo vindo, né, foi essa questão, mas por que isso acontece? Mesmo a gente procurando fazer as coisas e tudo. Uma certeza eu sei. Quando Paulo estava naquelas questões do espinho na carne, o Senhor Deus disse: a minha graça te basta. A Bíblia também nos ensina a dar graças por todas as coisas e situações. A gente também sabe, e eu creio, que a nossa vida está totalmente no controle da mão do Senhor. Amém. Não há nada que possa acontecer, então, que o Senhor não esteja olhando ou esteja fora do controle dele. Então, o que tenho eu que fazer? Seguir, entender que eu estou indo, sendo guiado pelo Senhor por alguns caminhos, uns de deserto, porque nesse mundo tereis aflições, quer dizer, não tire-os do mundo, mas Ele está conosco. E isso vai ter essa conexão pela fé, depende da minha fé, da sua fé, de cada um. Falar: Senhor, eu me lanço e entrar que nem na cova dos leões ali, Daniel, olha, estou contigo, Pai. Se for meu momento, ok. Se não for também, fecha a boca do leão. Pai, Jesus, afasta de mim esse cálice 3 vezes, mas faça a tua vontade sobre a minha vida. Então, é sempre pedir para o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida e obedecer. Então, não só por isso, então eu entendo que essas coisas acontecem para a gente crescer, para a gente buscar mais ao Senhor. Jesus passou 40 dias no deserto. Eu acho que todo discípulo do Senhor, ele passa por desertos também. E são desertos que vêm, às vezes, de tempo em tempo, ou um longo, mas não importa. Por quê? Porque, não, Deus continua sendo Deus no mesmo lugar, da mesma maneira, e Ele sabe o momento de nos recolher ou não. Então, a gente é muito bem resolvido, né, amor, nessa questão. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E a gente sabe que a nossa peregrinação aqui nesse planeta é passageira, então a gente não trouxe nada, não leva nada. Então, são relacionamentos, são amizades, é convivência, é você poder servir e estar nessa, como é que fala, né? Interagindo, né? Você está interagindo com as pessoas. E a pergunta mesmo foi, perdão. Agora eu quero que você fale do que vocês estão começando aqui em São Paulo. Isso. Exatamente no meio disso tudo acontecendo, eu fui descansar de uma live para outra. Deitei e aí veio, claro, assim, tive fome e me deste de comer. O texto de Mateus, que nós conhecemos. Levantei, mozão, ela estava lá editando. Falei: mozão,
fui deitar e, muito claro, tive fome e me deste de comer. E eu acho que é para a gente começar alguma coisa aqui no Brasil. Ela falou, glória a Deus, vamos fazer como? Eu falei, então na live de hoje à noite a gente já fala, pessoal, precisamos arrecadar alimento, que seja um sabonete, material de higiene pessoal, o que for, porque tem pessoas... Aí, então, tá aí. Então tem pessoas precisando. Então a gente já tem o projeto, como estava tudo recluso, né, o distanciamento e tudo mais, mesmo no Níger, então a gente arrecadou também para o Níger, as cestas que estão vendo ali, foi dado cesta, aí a Giovana pode explicar um pouco melhor. Para as crianças do projeto, então, teve alguns lugares que receberam a cesta básica, outros lugares receberam a porção, né, de alimento já preparado também, já no saquinho. Então, porque a necessidade estava lá, né, então precisava. Na Índia também, o projeto na Índia também ainda está fechado, suspenso, mas a gente tem distribuído cesta básica para a família de todas as crianças daquele projeto. E aí no Brasil também. E é interessante falar que quando a gente chegou no Brasil, a gente pensou o seguinte, poxa, a gente está em isolamento. Qual que é o nosso campo missionário nesse momento? A internet. Né? E chega onde, às vezes, fisicamente a gente não pode chegar. Então, a gente começou a live da quarentena, que é o que a gente chama, que era para orar pelas pessoas, compartilhar, fazer o que a gente faz no Níger com a nossa família, sentar no final do dia e falar assim, vamos cantar um pouco, vamos discutir um pouquinho sobre a palavra e vamos também orar, né, pelas dificuldades e desafios uns dos outros interagindo. E a gente começou a fazer isso pela internet e a gente começou a ver pessoas pedindo oração, desempregado, sabendo que tinha gente passando necessidade na família, na rua. E aí o Alexandre teve esse sonho, né, essa imagem, essa visão na cabeça dele, falou, poxa, vamos ampliar isso, né? Tive fome e me deste de comer. Né? O que Jesus sempre fez, se importando o tempo todo com a necessidade do próximo. Então, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro, forasteiro, me acolheu, então trabalho com refugiados. Estava nu, me vestiu, campanha de roupa, estava enfermo, foi me visitar no hospital, estava preso, esteve lá, foi me visitar, foi me ver também. Então, Jesus disse para fazer isso. Então, o foco do que a gente... Não é que a gente teve uma revelação, não. A Bíblia diz para fazer isso. Então, quais são os projetos e o que a gente procura reverter para o Senhor em trabalho? Então, em presídio, no Níger. Ou aonde agora eu quero fazer contato também em São Paulo, para quando eu estiver em São Paulo, começar a visitar presídio, para poder levar a palavra. Hospitais, hospital no Níger, enfermos aqui também. Quero voltar, talvez, mas preciso ter equipe. Roupa, então a gente faz campanha de roupa. Já estamos entregando quem necessita de roupa. Estrangeiro, aqui em São Paulo, tem comunidades na Zona Leste e também no sul de Minas, né, em Pouso Alegre. Haitianos, então a gente está servindo haitianos, venezuelanos e venezuelanos. E tem africanos também. E africanos também. Também na área de sede, beber, comida e, enfim, em geral. A gente está simplesmente falando o que o Senhor falou para fazer. Isso não é para mim, é para o Weber, é para todo mundo que está aqui. Para todo mundo. Né? Você mencionou 20 lugares diferentes de São Paulo. Isso, foi de abril para cá. Então, como é que começou? Então, eu vou visitar, eu estava orando, fui visitar eu recebi uma chamada de um irmão, querendo um aconselhamento, e ele é lá do setor da cidade de Tiradentes. E aí começou uma amizade, né, aconselhamento e tal. Aí eu falei, brother, eu já tenho cesta básica, tem lugar aí, um setor, porque eu divido o bairro por setores. Então vamos supor aqui, cidade de Tiradentes, setor Souza Ramos, é uma comunidade. Lá é gigante, né? Não, é gigante, é gigantesco lá. Então vamos supor, Largo do Aroche, aí, setor, rua, né? Santa Isabel, um setor. Rua Bento Freitas, outro setor. Então é assim que eu faço. Então são 20 setores em São Paulo, né, vindo do Grajaú até da Zona Sul, até Zona Leste e São Caetano também, Santo André. E aí ele organiza, faz a lista, a gente entrega, tem o X cestas. Então a gente vai, aí leva com violão, aí chega, louva ao Senhor
e faz uma festa. Eu amo subir barraco, pulo janela lá dos barracos, às vezes que não estão funcionando, a gente ajuda a arrumar para o pessoal. As tiazinhas vêm dando café e já vira aquela festa, e glória a Deus, as vovozinhas do coque, vem de tudo ali. E teve alguns lugares também que andando, né, de carro, a gente viu, poxa, olha aqui, que situação que esse povo está vivendo. A gente parou, chega ali, já conversa com alguém, já começa a entender o que está acontecendo ali, né, naquela rua ou embaixo das pontes, naquela região. E aí a gente vê a necessidade, a gente vê o que a gente pode ajudar. Às vezes é roupa de bebê, às vezes é suco. Isso. A gente fez uma campanha também, conseguimos comprar kits, né, de higiene pessoal, porque não vem na cesta básica. E eles precisam, né, de sabão para lavar roupa e de uma água sanitária para poder desinfetar as coisas, né? Então, tudo é muito difícil. E assim, e foi ampliando. Só quando chegou no 20º, eu falei, vamos parar, porque eu preciso montar a equipe. Então, eu tenho uma equipe que cuida lá do setor de São Caetano e Santo André, e cada um numa comunidade. Então, Zona Sul tem outra equipe, aqui de São Paulo, aí lá, Cidade Tiradentes é uma outra equipe, que a gente está formando, né? Tem aqui alguns lugares que ainda é só a gente, né? É só nós dois, né? Agora que ela está começando a ir mais, mas era eu e Jesus ali, eu precisava de equipe. Agora, começou a vir mais algumas pessoas, né? Com o coração também voltado à obra, me ajudar no louvor, porque eu tenho que ficar de olho na cesta, tenho que organizar a fila. Aí não sei o quê, ainda faz a livezinha. Estamos aqui, glória a Deus, aleluia. Para tudo, todo mundo parado, eu tenho que... Postei. Então agora, gente, a fila. Mas tem que ser artista para fazer parte da tua equipe? Porque tem vários, né? Tá chegando alguns, tipo, manda até um abraço pro Gilson, deve estar assistindo a agência. O Gilson, que era Gilson Campos, né, muito querido, uma família muito linda, coração assim... voltado ao Senhor, né, amor, de ajudar. E ele tem ido comigo, já foi a segunda vez que ele foi, ontem ele estava comigo. Terceira vez já, o Gilson foi comigo. E ele louva também, né, ele era vocalista do Twister, que era um grupo que teve também há uns 20 anos atrás. E tá vindo alguns outros, tá vindo algumas outras pessoas, tá dando uma força, postando, tive fome, dez de comer. E assim, nós somos brasileiros, né, então... Vamos o que a gente puder fazer, coisa que lá no Níger ninguém sabia que eu trabalhava com Xuxa, era Paquito, artista, ninguém sabia. Então foi o próprio Senhor Jesus sendo glorificado e daquela forma, e tudo que tem no Níger não foi nada tipo ao meu passado, não. Agora, aqui no Brasil, a gente também às vezes fala que trabalhava tal, então já estava falando que é o Paquito Favela, né? E aí já o Paquito Favela chegou. Eu falei, tá bom. Porque não sai, podia ser um missionário favela. Ale, mas é interessante falar que também, assim, outras pessoas de outras regiões do Brasil também entraram em contato conosco e falaram assim, poxa, como é que eu faço, né, para poder fazer esse projeto aqui também tem gente. Então, tem alguns grupos de apoio em outras regiões. Se você quer fazer parte ou quer se informar, entre em contato com a gente. Mas né? Como? Então, pelas redes ali. Pelas redes sociais, aí é só escrever no inbox pra gente. Giovana Cagnoni. Giovana Cagnoni, ou pelo AGD Níger. Níger. A gente vai estar te informando como fazer isso. Então, a gente pode estar trabalhando em unidade, né? Exatamente. A gente não está aqui para defender bandeira de ninguém. É o reino de Deus, é o amor. É reino de Deus. Olha só para o que você falou em unidade, eu tinha separado o texto, então vai agora. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, eu posso estar quebrando pedra, estou abrindo frentes, mas eu vou morrer, não vou dar conta, não existe isso. A gente precisa de equipe, a gente precisa de pessoas. Então, isso a gente já formou há anos no Níger. Parceria na Índia. Então, agora é o momento do Brasil. Então, você que está em casa, quero participar, quero ajudar a ir distribuir cestas. Quero ajudar contribuindo. No site tem as contas. Então, você pode ajudar com R$1 ou com o que você quiser. Faça campanha no seu bairro. E, porta em porta, sabonete, qualquer coisa. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer isso. Então, você tem que querer. Você precisa querer. Então, esse papo de, mas é difícil. Você tem que querer e agir. Aquela coisa, abre o teu armário, tira ali 1, 2, 3 peças que você não está usando, que você não vai usar. Sabe, a roupa da tua criança, separa, doa para quem precisa. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E semana que vem, essa semana o Alexandre está indo para o Níger.
Está uma situação difícil no Níger atualmente. Teve uma inundação em um bairro imenso da capital. Como nunca teve. Né? Então, assim, como nunca teve nos últimos 50 anos. E tem muita gente precisando de ajuda. Então, vamos estender também, quem puder e quem quiser, entre em contato com a gente, saiba como ajudar essas famílias. Questão da escola, né? Também, a gente vai falar. Bom, vamos ver alguns comentários que foram postados nas nossas redes, respondendo a pergunta que eu fiz na abertura do programa. Imagine que sua filha, né, o pai de Giovana, se você fosse o pai e a mãe da Giovana, seu Zezinho, sua filha chega e fala assim, olha, eu vou ser missionária no país mais miserável do mundo ao lado de um doido que trabalhava na Rede Globo. Que você faria? Eu sou pai de uma filha e eu posso imaginar. Vamos lá. O Cadu Oliveira, ele diz o seguinte: eu choraria pela partida, mas meu coração se alegraria por saber que ela escolheu o certo. Aí, Cadu, esse é o bom. Aí, chorar, a gente vai chorar mesmo, não tem jeito. Mas ela escolheu o certo. Tá bem. Como é que foi? O teu pai chorou muito? Chorou, já chorou bastante. E meu pai, ele fala assim, né? Eu orava por você, mas agora eu tô jejuando e subindo o monte, né? Porque não é fácil. Até esse ano ele falou assim pra mim, ô filhinha, você não acha que já deu, não? É muito tempo, né? Ele sempre fica querendo puxar a gente. Mas ele já foi pro Níger, ele entende também, assim, do amor que a gente tem, dos filhos, né? E do serviço que é feito lá. Mas aquela vontade do pai, né? Preocupação. Hoje tem muitas facções terroristas atuantes, né? No Níger, então existe uma preocupação cada vez maior. Inclusive, a casa deles foi destruída. Foi o Boko Haram, né? Isso, na época, teve o maior ataque de extremistas, né? Foi em 2015 e, assim, queimaram mais de 80 lugares na capital, no Níger, entre escolas, bar, restaurante. E como nós reunimos na nossa casa mesmo, na garagem com o pessoal, aí queimaram a nossa casa, né? E o Senhor deu um escape para nós, então não era o momento ainda. E o Senhor, então, nos livrou. A gente ficou mais de 20 dias escondido no próprio país. Depois a gente retornou para casa e começou a reconstrução. Pois bem. Vamos ver os outros comentários? O Fábio, ele diz, iria buscar meios de preparo, porque existe a necessidade de se preparar. O Fábio está muito certo, né? Enquanto mantém a mensagem na tela, Giovana, você se preparou para fazer obra missionária ou foi tudo pelo espírito, como dizem os pentecostais? Não, a gente teve um preparo, sim, com certeza, né? Na época nós fizemos o bacharelado com concentração em missiologia. Então, nos primeiros 4 anos, era nas férias que eu ia, às vezes o Alexandre ia antes, mas teve esse preparo, é necessário. Tem que ter um conhecimento também, né, da cultura. É claro que chegando lá, né, a prática, ela conta bastante e a gente acaba tendo que aprender ainda mais, né, com o povo. Mas tem que ter preparo, senão tem que ter não preparo, aguenta. senão não aguenta. Senão não aguenta. Tem que ter conteúdo também para poder passar, né? Que diga a irmã Durvalina que deve ter uma tonelada e meia de galardões no céu, né? O Xande deu muito trabalho. Será que deu, gente? Será? Mas, olha, não existe um missionário sério aqui do Sudeste que não tenha, de algum modo, se envolvido com a irmã Durvalina. Ela é uma bênção, né? Também um poço de conhecimento, de graça de Deus, de humildade. Nos ensinou. E até hoje, né, a gente mantém um contato com ela pelo WhatsApp e tudo, sempre tem nos ensinado, né? Sempre tem uma palavra certa, no momento certo, da maneira certa, para poder nos consolar e nos orientar também. Darlene, olha o comentário da Darlene. Legal, gostei. Eu iria com ela. Amo missões, só não tenho oportunidade. Não tinha, viu, Darlene? Agora, olha, se não for para o Níger, tem opção de São Paulo, tem opção
Tem várias opções, é só entrar em contato conosco, que a gente está formando equipes agora aqui porque a gente vai estar indo para o Níger também, né, mozão? Mas a gente vai estar vindo mais vezes para o Brasil também, porque é apaixonante. Ontem eu peguei uma bebezinha lá assim, eu já estou conhecendo até alguns nomes já da galera, já das comunidades. Dos lugares. Então, é coisa linda demais, eu amo isso aí. Então... A Elaine escreveu o seguinte: orava a Deus e orientava, pois Deus é que sabe todas as coisas. Pois é, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus significa obedecer. Jesus ensinou, né? Aqueles que me amam são aqueles que obedecem à palavra, né? O amor a Deus não é romântico. Ele se traduz em serviço, em obediência, em acolhimento. E o casal Canhone é um exemplo vivo que não é assim de uma emoção, de algo, me converti, aquele fervor do primeiro amor e tal, não. Já há 20 anos, no Níger há quase 20 anos, há 18, e aqui no Brasil há mais de 20 anos eles vêm desempenhando, sobretudo o Alexandre, que começou, né? Esse trabalho evangelístico. Então é algo que já se cristalizou, por isso é um casal que conta com toda a nossa confiança, com todo o nosso carinho, com todo o nosso apoio e nosso amor. Você que sentiu aí o seu coração arder, investigue, participe desses ministérios, dessas atividades, onde você puder, não apenas contribuindo com dinheiro, não. Às vezes é muito fácil terceirizar, né, o nosso trabalho. Participe, vamos distribuir ajuda aqui na favela, você que é de São Paulo, né? Ou se você é de longe, aí sim, você pode apoiar de outras maneiras. É só entrar em contato com o casal que você vai receber todas as orientações para fazer parte da equipe. E essa aqui é sua. Oba! Ó, essa aqui... Muito obrigado. Essa aqui, ó, tá fechando aqui. Ó, que bacana, tive fome e me deste de comer. E atrás, já tirei na... Olha lá. Eu faço parte. Então, aí só agora você faz parte, essa é sua. Amém. Faço parte do Guerreiros de Deus. AGD significa... Associação Guerreiros de Deus. Amém. O DVD, mais um para você, é o nosso contato. Maravilha. Glória a Deus. Para finalizar, é o seguinte, só falando que também nessa quarentena, Turma do Xande, programa infantil, canal infantil no YouTube. Ah, que legal. Olha lá, tem o Xande. Ai, meu Deus, o Xandinho! Papaizinho! Meu Deus! E tem a vovó Girafa. A vovó Girafa, ela é muito boazinha, ela ajuda as crianças. Não, foca aqui, ela não pode... Aí sim. Ela conta a história bíblica para as crianças e ela é muito da vovó da boazinha. Mas nós estamos aqui no programa, meu Deus, tá tendo vídeo com ele! Meu Deus, ai que bacana! E eu quero convidar você para entrar lá, você vai se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, tá bom? Obrigado! Então aí você se inscreva no canal... Tá? Essa daqui só tem essa. Então, essa aqui eu não vou fazer. Tudo bem. Isso tudo é fruto da quarentena, gente. Fruto da quarentena. Então, um canal para as crianças. Efeito colateral. Sequela do Covid. Vamos lá. A nossa enquete foi: você contribui sistematicamente com a obra de missões fora do nosso país? Até o presente momento da gravação, só 30% responderam sim, 70% responderam não, mas esse resultado tem que mudar, principalmente a partir desse programa. Xande termina cantando e louvando o nome do Senhor. Obrigado mais uma vez a toda a equipe. Então, isso aqui veio exatamente na quarentena. Então, o pessoal pensava que estava sozinho, Deus esqueceu. Aí vem o Senhor e fala o seguinte: não pense que o Senhor te abandonou. Os seus olhos estão em todo lugar, com Jesus dentro do coração, mesmo dentro de casa, não me sinto preso, não, juntos em casa, não se turbe o vosso coração, não pense que estás sozinho, pois os olhos do Senhor estão sobre nós, fortalece
faz a quem lhe pede. É Jesus o meu amado. Oh, oh, é Jesus o meu amado. Oh, oh, é Jesus o meu amado.